A vida é cheia de desafios. Há dias em que tudo parece difícil, momentos em que sentimos o peso das preocupações nos ombros, e o coração parece pequeno diante dos problemas que surgem. Talvez hoje seja um desses dias para você. Talvez você esteja enfrentando perdas, incertezas, uma dor que ninguém vê ou entende. Mas há algo que você precisa saber. Você não está sozinho. Nas próximas palavras, você vai ouvir uma história bíblica poderosa. Uma história de dor, mas também de esperança. Uma história de fé inabalável, que nos ensina que mesmo nos dias mais difíceis, Deus está presente. Você vai perceber que, por mais que a vida pareça sem saída, sempre há um propósito. Respire fundo, abra seu coração e venha comigo nessa jornada. Essa mensagem pode transformar sua forma de enxergar as dificuldades. Imagine um homem íntegro, temente a Deus, próspero e amado por todos. Esse era Jó. Ele possuía grandes riquezas, muitos servos, vastas terras e uma família numerosa. Seu coração era puro, sua fé era inabalável. E por isso, Deus o abençoava. Jó tinha tudo o que alguém poderia desejar. Mas, num único instante, sua vida seria completamente virada de cabeça para baixo. No reino celestial, uma conversa entre Deus e Satanás mudaria o destino de Jó. O inimigo, sempre à procura de maneiras de enfraquecer a fé dos justos, questionou a fidelidade daquele homem. Jó teme a Deus à toa? Não é porque o Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele? Tira tudo o que ele tem e verá se ainda te louvará, acusou Satanás. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que ele fosse provado. Não porque desejava vê-lo sofrer, mas porque sabia que sua fé era verdadeira e não dependia de bens materiais. E assim, sem que Jó soubesse, sua prova começaria. Em um único dia, a tragédia bateu à sua porta. Um mensageiro chegou apressado. Seus bois e jumentas foram roubados e seus servos mortos. Antes que Jó pudesse reagir, outro chegou correndo. Fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas. Um terceiro, ofegante, trouxe mais uma má notícia. Seus camelos foram atacados e levados por invasores. Jó mal teve tempo de assimilar quando o pior aconteceu. Um último servo chegou com os olhos cheios de lágrimas. Um vento forte destruiu a casa de seus filhos. Ninguém sobreviveu. O coração de Jó se partiu. Seus bens foram destruídos, seus animais levados, seus servos mortos, e agora, seus próprios filhos. Tudo perdido em um único dia. Jó rasgou suas vestes, caiu com o rosto em terra, e em vez de blasfemar contra Deus, fez algo que ninguém esperava. Ele adorou. Em meio à dor mais profunda, ele levantou sua voz e disse: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sua provação ainda não tinha terminado. Satanás, furioso porque Jó permaneceu fiel, pediu para ir além. Toca na sua saúde, e verá se ele ainda não te amaldiçoará. Deus permitiu que a enfermidade o atingisse, mas proibiu que sua vida fosse tirada. Jó foi acometido por chagas dolorosas da cabeça aos pés. Seu corpo estava coberto de feridas, sua pele coçava e sangrava. Sua dor era insuportável. Ele se sentou em cinzas e pegou um caco de cerâmica para raspar suas feridas, na tentativa desesperada de encontrar alívio. Sua esposa, incapaz de ver tanto sofrimento, perdeu a fé. Olhou para ele e disse: Ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo fraco e humilhado, respondeu com mansidão: Aceitaremos de Deus apenas o bem e não o mal? Então vieram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles o viram de longe e mal o reconheceram. Sentaram-se ao seu lado por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois perceberam que sua dor era imensa. Mas quando finalmente falaram, suas palavras foram como punhais. Em vez de consolar, começaram a acusá-lo. Elifaz disse: Nenhum justo sofre sem motivo. Certamente você pecou. Bildade reforçou: Se seus filhos morreram, foi porque pecaram. Busque a Deus, e talvez Ele te restaure. Zofar foi ainda mais duro: Pare de reclamar. Você merece até mais do que isso. Jó ficou angustiado.
Ele nunca entendeu o motivo de tanto sofrimento. Questionou Deus, gritou sua dor e pediu uma resposta. Por que nasci? Por que me deixaste viver se era para sofrer assim? Então, Deus respondeu. Do meio de um redemoinho, sua voz ecoou. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Deus não deu explicações diretas, mas mostrou sua grandeza, seu poder sobre tudo. Jó percebeu que, mesmo sem entender, Deus estava no controle. E então, chegou o tempo da restauração. Deus curou Jó. Devolveu-lhe o dobro do que havia perdido e lhe concedeu filhos e filhas ainda mais belos que os primeiros. Seus últimos anos foram muito mais felizes do que os primeiros. A história de Jó nos ensina que Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. O sofrimento pode ser intenso. As perguntas podem ser muitas, mas há algo que nunca muda. Deus continua no controle. Se hoje você se sente cansado, desanimado ou sem esperança, lembre-se de que sua história ainda não acabou. O mesmo Deus que restaurou Jó é o Deus que pode restaurar sua vida. O mesmo Deus que enxugou as lágrimas de Jó é o Deus que está enxugando as suas. Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, uma mudança. Talvez você olhe ao redor e não veja saída. Mas acredite, Deus está agindo, mesmo quando você não percebe. A fé de Jó não estava baseada no que ele tinha, mas em quem Deus era. Ele escolheu confiar, mesmo sem entender. E essa é a chave para enfrentar dias difíceis. Confiar, mesmo quando não há explicações. Hoje, eu te convido a fazer o mesmo. Escolha confiar. Escolha acreditar que Deus está preparando algo maior. Escolha descansar no fato de que o Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. E se essa mensagem tocou seu coração, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe essa história. Alguém pode estar precisando exatamente dessas palavras para renovar sua fé e sua esperança. Acredite, o melhor ainda está por vir.